Vamos abrir nossas Bíblias lá no Evangelho de Marcos, capítulo de número 2. Enquanto isso, as crianças até 4 anos podem acompanhar a equipe de professores. Marcos, capítulo 2. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. Marcos, capítulo de número 2, a partir do versículo 1 até o verso 12. Nós vamos seguir assim nossa série de exposição no Evangelho de Marcos. Semana passada nós vimos, o milagre de Jesus curando aquele leproso. Nós vimos que Jesus pediu para que ele não espalhasse na região a notícia de sua cura, mas ele desobedeceu e por conta disso Jesus foi incapaz, ou melhor, estava impossibilitado de ficar na cidade, porque a multidão o cercava e o buscava e as pessoas queriam vê-lo, ouvi-lo, seguiam a Cristo, de modo que ele não conseguia mais andar pela cidade. Então ele estava nas regiões desertas. E mesmo assim, o povo ia atrás dele e lá ele continuava a falar com eles e cumprir com o seu ministério. Então nós terminamos o capítulo 1 com Jesus sendo afastado da cidade por conta da multidão eufórica e um pouco afoitas demais atrás de Cristo. Ele então precisou ir para as regiões desertas. O capítulo 2 continua a partir daí. Depois disso ter acontecido, dias depois, diz Marcos, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. E logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus, por causa da multidão, removeram o telhado, no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E pela abertura, desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Até aí a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos orar? Senhor Deus, nós rogamos pelo teu auxílio neste momento. Abra os nossos ouvidos para ouvir com atenção a tua palavra. Abra os nossos corações e quebrante os nossos corações, para que possamos ser transformados pela tua palavra. E abra os nossos olhos para ver a tua glória e a tua majestade. É o que nós pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Queridos, existem algumas posições, eu digo posições no sentido profissional,
cargos, empregos, posições profissionais neste mundo que são extremamente competitivas. É muito difícil conseguir um trabalho, uma posição, um cargo em alguns lugares. Restaurantes, por exemplo, existem restaurantes em que chefes formados em boas escolas fazem fila de espera para poder estagiar naquele restaurante, sabendo que vão provavelmente passar 1, 2, 3, 4 semanas limpando garfos. Mas o privilégio, a oportunidade de estar ali, mesmo que a uma certa distância, mas estar ainda trabalhando com alguém, um grande chefe mundialmente conhecido, uma referência, uma autoridade naquele campo profissional, é algo que faz com que as pessoas queiram isso e achem que limpar garfos é algo digno de se fazer naquele local. Existem hospitais em que os médicos fariam de tudo para poder trabalhar e ser instruídos, aprender com alguns dos cirurgiões e doutores que são referências mundiais. O que eu estou querendo dizer é que existem algumas coisas neste mundo que, por conta da dignidade de quem ali está, o seu domínio daquela profissão, o seu conhecimento, a autoridade que a pessoa tem por conta do seu profissionalismo excelente, faz com que as pessoas considerem digno simplesmente o fato de estar ali, de estar perto, de conhecer, de conversar, de ajudar, de trabalhar, de se submeter àquela questão. A dignidade dessa grande autoridade faz com que as pessoas vejam ser um privilégio servir ali, trabalhar ali. O texto que nós lemos nos mostra Jesus em mais um dos seus grandes milagres que Marcos nos conta. Mas cada milagre de Cristo a gente aprende não apenas o fato de que Cristo é poderoso e pode curar e faz milagres, mas Marcos nos mostra diferentes detalhes sobre este Cristo, sobre Jesus. Nós vimos que Marcos juntou o milagre de ensinar na sinagoga de forma que todos ficaram espantados, maravilhados, de curar um endemoniado e depois curar a sogra de Pedro, para nos mostrar a autoridade de Cristo. Ele ensina com autoridade, ele tem autoridade sobre os demônios, ele tem autoridade sobre as doenças. Nós vimos semana passada que Marcos nos mostra o milagre de Cristo curando o leproso, e nós aprendemos a compaixão de Cristo, o desejo de Cristo de curar, de salvar. Neste texto, creio que Marcos quer nos mostrar a dignidade de Cristo. A dignidade do nosso Senhor. Muito mais digno do que o mais dos concorridos restaurantes, hospitais, escolas e qualquer outra posição profissional deste mundo. A dignidade do Senhor Jesus Cristo, incomparável. Em outras palavras, olhando para este milagre especificamente, a forma que Marcos nos conta esse acontecimento, nós vemos que Jesus Cristo é o nosso Salvador, digno e suficiente. Nós vemos a dignidade e suficiência do nosso Senhor Jesus Cristo. Conseguimos dividir o texto de uma forma adequada, não é a única, mas em duas partes. Olhando primeiro do versículo 1 ao versículo 5, aprendemos a dignidade do nosso Salvador. E depois do versículo 6 ao 12, a suficiência do nosso Salvador. Marcos nos conta, dias depois, ou seja, depois de ter curado o leproso, ter que se afastar nas regiões desertas, e passaram-se alguns dias, não sabemos exatamente quantos dias, mas dias depois, Jesus entra de novo em Cafarnaum e vai para casa.
Existe um certo debate, qual é essa casa? Alguns dizem que é a casa de Pedro, que ele estava anteriormente, outros dizem que é a casa do próprio Jesus, que tinha feito o seu lar ali em Cafarnaum. Se ele morava com Pedro ou tinha uma própria casa, a questão mais importante não é essa, o que importa é Jesus estava de novo na cidade, e ele foi para o local que ele considerava o seu lar, a sua casa. E Jesus lá, o que acontece? A notícia se espalha, olha, Jesus voltou para Cafarnaum, Jesus voltou para a cidade. E o texto nos diz no versículo 2, que uma multidão se reuniu ali. Uma multidão tão grande que você não conseguia passar pela porta, você não conseguia ver direito o que estava acontecendo ali dentro. As pessoas invadiram e tomaram conta de todo aquele lugar. E Jesus, vendo essa multidão, anuncia-lhes a palavra. Que palavra é essa? O Evangelho, o reino. Jesus pregava aquilo que ele pregava onde ele ia, a vinda do reino, o perdão dos pecados, o arrependimento para a vida eterna. Então nós temos Jesus que ficou alguns dias nas regiões desertas, volta para casa, a notícia se espalha que ele está ali e a sua casa é tomada de gente, uma multidão grande. Quando eu leio esse texto, eu fico imaginando aquelas cenas nos metrôs de cidades grandes metrópoles, quando você já deve ter visto vídeos do metrô tão cheio que as pessoas vão se empurrando e fecha a porta e quase que alguém fica para fora e no minuto final a última pessoa consegue entrar. Talvez algo tão lotado quanto isso, não sabemos exatamente, mas o que sabemos tinha muita gente a ponto de não conseguir chegar até a porta. Ou seja, quem estava de fora, na rua, quem ouviu a notícia um pouco depois, não conseguiria entrar, não conseguiria se chegar até Jesus Cristo. Jesus em casa, a notícia se espalha, a multidão vem até ele. Mas aí, Marcos nos diz que existia um homem paralítico, que era carregado por 4 amigos. E este homem, carregado por seus 4 amigos, os 5, queriam chegar até Jesus e levar o paralítico até Jesus. Mas eles têm um problema. Está cheio, não dá para passar. Se não dava para uma pessoa sozinha passar, imagina 4 homens carregando um colchão, ou um tipo de pallet, ou alguma outra plataforma com um paralítico em cima. Era impossível. Então o que eles fazem? Eles sobem no telhado, Marcos nos conta. E se você já viu imagens, cenas de casas do Oriente Médio nessa época, você sabe que o telhado servia como uma forma de balcão, de laje, vamos dizer assim. Muitas vezes as pessoas subiam ao telhado para tomar ar, para se refrescar um pouco. Em ocasiões, serviam refeições no telhado, colocando lá os utensílios e se assentando, porque era um lugar aberto, mais fresco e tudo mais. Mas é importante lembrar disso para você entender, o telhado era algo firme e sólido a ponto de você poder ficar em cima, você poder caminhar, você poder se sentar ou melhor, se prostrar em uma mesa e ter uma refeição e ficar tranquilamente no telhado. Então o telhado daquelas casas não era como os telhados que nós temos aqui, você tem que andar com cuidado porque é frágil, pode quebrar, se tiver molhado, quebra muito mais facilmente. Era algo sólido, algo rígido. E mesmo assim, os amigos sobem no telhado e começam a fazer um buraco ali. E eles fazem um buraco a ponto de que é possível abaixar o paralítico em cima do seu colchão, pelo telhado. Não foi um buraquinho, um buracão. Um telhado não fácil de se fazer um buraco não pequeno, um buracão. Mas eles conseguem. E eles abaixam o paralítico no meio de todo mundo. Jesus então vê a fé deles e diz ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados.
Veja a dignidade do Senhor Jesus Cristo. Ele é aquele que é digno dos nossos esforços e da nossa fé. O paralítico e seus amigos queriam chegar até Cristo, mas para chegar até Cristo foi necessário muito esforço, uma vontade e uma perseverança inabalável. Mas eles chegaram e Cristo os atendeu. Mas não é digno apenas de esforço o Senhor Jesus, digno também de fé. Porque o que Jesus fez pelo paralítico é muito maior do que ele podia pedir. Jesus curou a pior e principal doença do paralítico. Talvez ele queria a cura para poder andar. Jesus curou sua alma, perdoou seus pecados e lhe deu vida eterna. Jesus é o Salvador que é digno. Ele é digno. Ele é digno do nosso esforço, ele é digno da nossa fé. Você aqui nessa noite, você compreende isso? Você entende isso? Vamos começar pela fé. Afinal, o esforço sem fé é vão. Aqui o esforço dos homens era um esforço movido pela fé. É importante conectar as duas coisas. Então, Jesus é o Salvador digno da nossa fé. Ele é digno da sua fé. Você tem consciência disso? Crer nele é algo que ele é digno de você fazer. Eu não sei se você já colocou a sua confiança em alguém que frustrou a sua confiança. Talvez você já caiu em um golpe, talvez você já foi enganado, talvez você já passou por situações em que pessoas traíram a sua confiança. Então, nesse momento, a sua fé naquelas pessoas, claro que nós estamos falando de uma fé salvífica, mas de certo modo você acreditou no que as pessoas prometeram, no que as pessoas afirmaram, no que foi concordado, combinado, e a sua fé foi frustrada. E qual é a conclusão que você chega? Essa pessoa não é digna da minha confiança. Essa pessoa não é digna que eu acredite no que ela fala, no que ela está afirmando ou no que ela pode propor para mim. Não é digno da minha confiança. Este não é o caso de Jesus. A fé depositada em Jesus Cristo jamais é envergonhada. Esses homens foram até Cristo e Jesus disse: os seus pecados estão perdoados. E essa é a resposta de todos aqueles que colocam a sua fé em Jesus Cristo. Não existe uma pessoa, uma alma sequer, desde o começo da humanidade até o fim dos tempos, que vai poder dizer: eu coloquei a minha fé em Jesus e ele me frustrou. Isso não acontece, porque o nosso Senhor, Jesus Cristo, é digno da nossa fé. Você pode confiar nele. Ele é digno. Ele é merecedor dessa confiança. Ele é digno da sua fé. A pergunta que nós fazemos então é: onde você está depositando a sua fé? Para a sua salvação, você está confiando em quem? Muitas pessoas confiam neles mesmos. Não são dignos de receber essa fé. E se você coloca a sua fé em você mesmo, se você crê em você mesmo para a sua salvação, eu mereço, eu consigo conquistar a minha salvação, eu sou bom, eu sou bonzinho, eu sou honesto, eu amo as pessoas, eu faço isso e aquilo. Você está colocando a sua fé em quem não é digno, e você vai se frustrar. Outros colocam a fé não neles mesmos, mas no que eles fazem. Eu sei que eu não mereço, mas eu consigo conquistar através das minhas ações. Então a minha fé não está em mim, mas está no que eu faço. Olha só, eu ajudei 350 pessoas só essa semana. Eu sou caridoso. Eu abro mão do que eu tenho em prol do próximo. Eu faço isso e aquilo.
Eu tinha a oportunidade de responder a alguém e gerar uma briga, mas eu ouvi aquele insulto e fiquei calado, porque eu sou bom, eu fiz uma boa obra, eu não causei confusão. E você pode expandir para todo tipo de atitude e obra na sua vida. Você está colocando a sua fé nas suas obras. Você está colocando a sua fé naquilo que não é digno. Você vai ser frustrado. Outros, infelizmente, não colocam a fé neles mesmos, nem nas obras, mas na igreja. Eu fui batizado. Eu sou membro de tal igreja. Eu me casei com alguém da igreja. Eu tomo a Santa Ceia toda semana, todo mês. Eu faço isso e aquilo. Eu coloco a minha fé na igreja, na instituição. O meu nome está lá no hall de membros. A sua fé vai ser frustrada. Outros colocam a fé no acaso. Eu não sei como eu posso ser salvo, eu não sei se eu vou ser salvo ou não. Quando eu morrer, eu vou descobrir e assim está tudo bem. Também serão frustrados. Só existe um que é digno da sua fé. E Marcos está nos mostrando ele aqui. Jesus Cristo. Então nós perguntamos, aonde você tem depositado a sua fé? Se Jesus voltar hoje e você for se encontrar face a face com o seu Criador, você vai confiar em quem para a sua salvação? Você está depositando a sua fé em quem? Só Jesus é digno. Só Jesus não vai frustrar a sua fé, a sua esperança. A Bíblia fala em vários lugares que aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, que têm a fé verdadeira, jamais serão envergonhados. Jamais serão envergonhados. Jesus é digno da sua fé. Mas Ele não é digno da sua fé sendo uma fé vazia. A fé verdadeira, a fé genuína, ela produz ações. Por isso que nós estamos falando, Ele é digno do seu esforço. E esse esforço não é um esforço separado da fé. Eu não creio, mas eu faço. Não é isso, de modo nenhum. É porque eu creio, porque eu sei que Jesus é digno, que eu quero me encontrar com Ele mais. Que eu quero conhecê-lo melhor. Que eu quero honrá-lo todos os dias da minha vida. Que eu quero fazer aquilo que o agrada, porque eu já coloquei a minha fé nele, eu já sei da dignidade que ele tem de receber a minha fé, e eu sei que eu não serei envergonhado, não serei frustrado, porque eu sei o que ele já fez por mim, que ele é digno da minha fé, eu sei que ele é digno do meu esforço, ou seja, a minha fé produz atitudes. Esses homens, crendo no Senhor Jesus Cristo, tentando chegar até ele, não mediram esforços. Não mediram esforços. Não sabemos como exatamente eles destelharam o telhado. O original poderia ser traduzido assim, destelharam o telhado. Com as mãos, levaram ferramentas, mas do jeito que foi difícil. Eles poderiam muito bem dizer, olha, está muito cheio, não vou entrar aí não. Eu volto outro dia. Falar para o paralítico, ô amigo, você está folgado demais, você nem consegue andar. A gente tem que carregar você para todo lugar. E ainda vai ter que dar um jeito de colocar você lá dentro. Mas se você entendesse quem é que estava lá dentro, Jesus Cristo e a dignidade que Ele tem, você não mediria esforços também. Queridos, Jesus é digno da sua fé, e uma fé que produz atitudes, da sua fé e do seu esforço, que é movido pela fé. Sabe o que isso significa? Que não deveria existir desculpa nenhuma para nós estarmos próximos de Cristo. Nós já falamos do primeiro encontro, o encontro da salvação, depositar a fé em Jesus, crer nele para a salvação e o perdão dos pecados, mas depois de você se encontrar com Cristo e ter a sua salvação, ter o perdão dos seus pecados, você é convidado, você é chamado, você é movido por essa fé a uma vida com Cristo, uma vida diariamente com Jesus Cristo. Isso significa sim, lá vai o pastor falar as mesmas coisas todo domingo, mas sim, oração, leitura da palavra, comunhão com o povo de Deus.
Mas a gente não tem tempo para Deus, para Jesus. Participar das reuniões do povo de Deus. O problema não é que a gente tem uma vida muito corrida. O problema não é que não dá tempo. O problema não é que os dias estão cada vez menores. O problema é que a gente se esqueceu da dignidade do nosso Salvador. Porque se você entender a dignidade de Cristo, você nunca vai achar que estar na presença dEle é custoso demais. E se for necessário destelhar telhados, passar por dificuldades, por barreiras, você faz. Nós somos muito mal acostumados. Porque pela graça de Deus, tudo é muito fácil. Você quer ler a Bíblia? Você pode pegar uma Bíblia de papel, um aplicativo no celular, simplesmente digitar num site de pesquisa Bíblia, e você tem ali instantaneamente. O acesso é muito mais fácil. Mas se você fizer uma pesquisa rápida, os crentes de 200 anos atrás, ou os crentes atuais, quem lia mais a Bíblia? Não que os crentes de 200 anos atrás eram perfeitos e santos. Claro que não. Mas isso já nos serve para envergonhar. A gente não faz o menor dos esforços para estar com Cristo. A gente não abre mão do nosso sono. Se significar que para ter um momento com Cristo todo dia eu vou precisar acordar meia hora mais cedo. Não, não vou fazer isso para Cristo não. Ele não é digno. A gente não abre mão do nosso dinheiro para ir na igreja domingo, quarta-feira, para ouvir a palavra, para estar com o povo. Eu vou ter que abrir mão de 2, 3 horas extras no mês. Cristo não é digno. Para conhecer a Cristo melhor, vai ser necessário pegar do meu tempo livre, em vez de assistir 5 episódios da minha série preferida, só assistir 4. Mas Cristo não é digno. Não se esqueça da dignidade de Jesus Cristo. Não meça esforços para estar com Ele. Aproveite que é fácil. Você não precisa fugir da polícia. Você não precisa se esconder. Você não precisa ter medo de ser preso ou morrer. Você tem liberdade para estar com Cristo. Lembre-se, Ele é digno. Estar na presença dEle é estar na presença daquele que é o Rei dos Reis, que é o Eterno. Aquele por quem, para quem, através de quem todas as coisas foram criadas. Aquele que merece toda a adoração e a perfeita adoração. Aquele que tem o nome que está acima de todo nome. Aquele para quem toda a autoridade foi dada no céu e na terra. Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Ele é digno. Ele é digno do seu tempo. Ele é digno do seu esforço. Ele é digno da sua obediência. Ele é digno da sua diligência. Ele é digno do seu sacrifício. Ele é digno que você abra mão de todo o resto para ter Ele. Ele merece. Aqui nós temos a cura de um paralítico. Mas ao curar esse paralítico, a Bíblia nos mostra como Jesus é digno. Ele é digno da nossa fé, Ele é digno do nosso esforço. Mas Ele não é só digno, Ele é suficiente. Porque o texto nos diz que depois que Ele falou para o paralítico, filho, seus pecados estão perdoados. Alguns escribas começaram a se incomodar. Escribas eram os mestres da lei, os oficiais, os sabichões.
da lei do Antigo Testamento. E eles estavam ali também para ouvir o que Jesus ia falar. Eles estavam no meio da multidão. E quando Jesus falou, filho, os seus pecados estão perdoados, eles se ofenderam. Se ofenderam de tal modo que ficaram se corroendo por dentro e pensando, quem é esse? Quem é esse que pode falar uma blasfêmia dessa? Só Deus perdoa pecados. Só que eles não tiveram a coragem de falar em voz alta, apenas se incomodaram por dentro. Sabe aquela situação em que alguma coisa está acontecendo, alguém fala algo e no grupo de pessoas que está ali ao redor, você percebe que incomodou aquela pessoa, ela está incomodada com aquilo, ela não se agradou. A diferença é que a gente consegue, pela expressão corporal, apenas determinar, olha, ele não está feliz com alguma coisa. Pode ser o que aconteceu aqui, ou pode estar com azia, não sei, mas alguma coisa está incomodando a pessoa. Jesus Cristo, que é digno, que é o suficiente, ele conhece o coração de todos, ele sabia exatamente o que se passava. Então ele confronta esses escribas, ele fala, olha, por que vocês estão pensando isso? É só no seu próprio coração, por que vocês estão se incomodando com isso? Então ele faz uma pergunta, o que é mais fácil? É mais fácil eu falar para esse paralítico, os seus pecados estão perdoados, ou eu falar para ele, levanta e anda? Do ponto de vista de Cristo, do ponto de vista teológico, melhor dizendo, perdoar pecados é mais difícil do que curar um paralítico. Os apóstolos, depois que Jesus foi aos céus, curaram. E eles não perdoam pecados, só Deus perdoa pecados. Então, do ponto de vista teológico, curar é mais fácil do que perdoar. Porém, naquele momento, naquela situação, no ponto de vista das pessoas, falar seus pecados estão curados é mais fácil do que falar levanta e anda. Por quê? Porque se Jesus falasse para o paralítico, seus pecados estão perdoados, o máximo que ia acontecer era algumas pessoas ficarem em dúvida, ele foi perdoado ou não, porque as pessoas não têm como provar isso. É uma questão espiritual, uma realidade com Deus. Nós sabemos que Jesus tem essa autoridade porque Ele é Deus, mas as pessoas ali naquela região, naquele momento, naquela casa, não sabiam disso. Então seria uma declaração que eles não teriam a possibilidade de comprovar. Porém, se Jesus falasse, levanta e anda, e o paralítico não andasse, todos iam saber, Jesus está mentindo, Jesus está pregando uma peça em todo mundo, Jesus está enganando as pessoas, é um charlatão, ele falou e não curou. Então, do ponto de vista humano, das testemunhas ali, falar, levanta e anda era mais difícil. Mais uma vez, não quer dizer que é mais difícil curar do que perdoar pecados. Os apóstolos curaram pelo poder de Deus. Perdoar pecados somente Deus faz. Perdoar os pecados é mais importante, é mais urgente. Tudo isso. E Jesus não está negando isso. Mas, do ponto de vista das testemunhas ali, falar os seus pecados são perdoados, não teria como nem afirmar, nem rejeitar o poder de Jesus. Porque era algo que não podia ser comprovado. Agora, levanta e anda, eles tinham como testar. E então questionaram aprovar a palavra de Cristo. Ou seja, exigia mais coragem, ou melhor, mais confiança no poder que ele tinha, falar diante de todos aqueles, levanta e anda. Então Jesus amarra as duas coisas, eles falam, olha, o que é mais fácil, dizer ao paralítico, seus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-se, tome o seu leito e ande? Mas, para que vocês saibam que eu tenho autoridade para perdoar pecados, eu vou dizer o mais difícil aqui. Então ele diz, toma seu leito, levante-se e anda. E o que aconteceu? O homem paralítico andou. Não só andou, carregou o próprio leito, com sua força completamente restaurada. Não precisou de centenas de horas de fisioterapia, com andador e aparelhos ajudando. Imediatamente levantou, como se nunca tivesse sido paralítico, pulando de alegria, carregando o seu leito. Jesus é digno e é suficiente.
Ele é suficiente porque ele é o próprio Deus encarnado. E sendo Deus, ele perdoa os pecados. E ele tem autoridade para perdoar os pecados e para curar toda sorte de enfermidade. Jesus usa o título Filho do Homem. Filho do Homem é uma expressão que vem lá do profeta Daniel. Quando Daniel fala de Deus, o Eterno, Daniel, em sua visão, falando do reino de Deus que dura para sempre, o reino do Messias, que é Deus, o Salvador, ele usa a expressão Filho do Homem. Então, aqueles escribas, os mestres das Escrituras do Antigo Testamento, identificavam essa expressão. Quando Jesus diz o Filho do Homem, ele está utilizando uma expressão que significa o Filho de Deus, aquele que é Deus, Deus Filho, que está aqui diante de vocês. Jesus mostra a sua suficiência, além da sua dignidade. Ele supriu as necessidades do paralítico por completo. Ele curou o paralítico, mas ele fez o que é muito mais difícil. Ele perdoou os pecados do paralítico. Ele restabeleceu a saúde do paralítico, mas ele tratou uma doença muito mais grave, muito mais mortal. A doença do pecado, ele removeu. Este texto nos mostra como Jesus é digno e como ele é suficiente como nosso Salvador. Ele é digno da sua fé, é digno do seu esforço. E ele é o suficiente. Se você tem ele, você não precisa de mais nada. Você não precisa de outro esforço. Você não precisa de Cristo e suas obras. Você não precisa de Cristo e uma série de outras regras. Você precisa apenas de Cristo. Ele é digno e ele é o suficiente. Se você tem Cristo, a Bíblia nos diz, você tem tudo. Se você não tem Cristo, você pode ter tudo, que você não tem nada. Esse é o ensino claro, porque a Bíblia nos mostra um Salvador digno e suficiente. Você crê neste Salvador digno e suficiente? Você crê que Ele é o suficiente? Ou você ainda está buscando suplementos, complementos para Cristo? Você crê na suficiência de Cristo, mesmo nos momentos de dificuldade e enfermidade? Mesmo quando você abra mão ou precise abrir mão de outras coisas, ou quando você perder coisas preciosas para você, mas você tiver Cristo, você crê e se alegra na suficiência de Cristo. Olhe para a Bíblia, olhe para este texto e veja, Cristo é o suficiente. Queridos, isso é muito importante para as nossas vidas, porque a gente pode estar passando por um momento de bonança e está tudo bem. Mas a gente sabe que a vida não é assim. Nós vemos um mundo perigoso, cheio de dores, problemas e dificuldades. A promessa do céu na terra não é bíblica. A promessa de uma vida de prosperidade e sucesso não é bíblica. A promessa bíblica é tribulação, aflição, perseguição. A dureza e as dificuldades deste mundo. É isso que a Bíblia nos fala que vai acontecer. E nesses momentos você consegue se alegrar na suficiência de Cristo. Olhe para esse paralítico. Você acha que se você encontrar esse homem e perguntar para ele, você se sente grato por ter sido um paralítico? O que ele responderia? Eu creio que ele falaria que sim. Porque se ele não fosse um paralítico, ninguém destelharia um telhado para levá-lo até Cristo. E ele não encontraria o Salvador. Não estou falando que ele tem que se alegrar no sofrimento, ficar feliz que ele passou por dificuldades. Não é isso. Mas foi através da doença que ele encontrou a Cristo. Se a dificuldade que você está enfrentando hoje, a sua família passa essa semana, esse mês, ou que você tem enfrentado há vários anos, te levam mais perto de Cristo, você vai perceber, você vai ficar grato por isso. Porque te levou para alguém que é digno de toda a glória, todo o louvor, da sua fé e do seu esforço. E te levou para alguém que é o suficiente para a sua vida.
que é mais que o suficiente. Você pode não andar, mas se você tem Cristo, você está muito melhor do que aqueles que andam e não têm Cristo. Você pode não ser rico, você pode ser pobre, passar por dificuldade, mas se você tem Cristo, você está melhor do que o maior dos milionários desta terra. Você pode ter uma série de problemas e enfermidades que não te permitam correr, mas sem Cristo, aqueles que correm maratonas estão muito pior que você. Cristo é digno e é o suficiente. Eu nunca me esqueço de um testemunho de um professor meu do seminário, que toda vez que ele contava como foi sua conversão, ele falava o seguinte: minha esposa, nós nos casamos muito cedo, ele contando a história, né? E logo ela engravidou, tivemos o nosso primeiro filho. Eu não era crente, odiava Deus, não queria saber de crente, e meu filho nasceu cego. E a cegueira do meu filho me revoltou de tal modo que eu busquei as Escrituras, porque eu queria responder e argumentar com todo crente que esse Deus não é bom nada. Como pode um Deus bom me dar um filho cego? E ele conta todo sorridente e alegre que Deus usou a cegueira do filho dele para mostrar a cegueira espiritual dele. E foi através daquela dificuldade que ele se encontrou com Cristo. Ele encontrou aquele que é suficiente. Mais uma vez, isso não significa que você deve pular de alegria pela sua dificuldade, que é pecado chorar e sofrer. Crente não é isso. Mas se você se lembrar da dignidade de Cristo e da suficiência de Cristo, você vai conseguir estar contente, mesmo com a sua dificuldade. E você vai conseguir dizer: olha, eu estou sofrendo, mas eu tenho Cristo. E Cristo é maravilhoso. E Cristo merece o meu tudo. O meu tudo. Marcos nos mostra mais um milagre de Cristo. E neste milagre nós aprendemos que Ele é digno e suficiente. Que nós possamos nos atentar a essa suficiência e essa dignidade. E não medir esforços, mas confiar e nos alegrar neste Salvador. Feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra, porque ela nos lembra como Jesus Cristo é digno de glória, louvor e adoração, digno da nossa fé, do nosso esforço. E nós pedimos que o Senhor aplique essa palavra aos nossos corações, também com a suficiência de Cristo, e que nós possamos nos alegrar no fato de que temos aquele que é tudo que nós precisamos. Ó Senhor, obrigado pelo Teu Filho Jesus, o nosso Salvador, digno e suficiente. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém.